E aí pessoal, beleza? Eu sou o Caio e eu estou muito feliz que vocês estão aqui para me ver nesse processo que foi muito bom para mim, que foi a WWDC. Mas antes da gente começar e eu mostrar tudo o que aconteceu nesses 3 dias que foram sensacionais, eu tenho que falar aqui sobre algumas coisas antes, até para dar um contexto e explicar sobre tudo isso, né? Eu estou com a minha colinha aqui no meu iPad porque eu sou uma pessoa muito esquecida a curto prazo, mas aí eu sempre tenho essas coisas aqui para me ajudar. A primeira coisa que eu queria dizer é que esses vídeos vão ser muito mais sobre a minha experiência pessoal do que necessariamente sobre toda a WWDC. Não é um vídeo técnico, vlog WWDC, tipo, vou mostrar o que acontece. Também vou mostrar também. E faz parte dos vlogs. Até por isso vocês vão ver que os vídeos são maiorzinhos e não, tipo, normalmente os vídeos de vlog da WWDC são tipo 8 minutos os 3 dias. Então, por isso, vai ser uma coisa mais detalhada da minha experiência pessoal. Segunda coisa que tem que ser falada é que eu nunca pensei que eu ia gravar esse vídeo aqui. Não era uma intenção minha, não era uma coisa que eu tinha previsto, assim, quando eu saí de casa, fiz, pô, vou ficar gravando tudo pra fazer um vlog pra postar no YouTube. Eu tenho um costume de que toda vez que eu viajo, eu sempre gravo um vídeo pra postar nos Melhores Amigos, pra interagir com meus amigos, com minha família. E aí, por isso, vocês vão ver que tem muitos vídeos aqui que estão verticais e não horizontais. E aí, por isso, vocês vão ver que, às vezes, eu dei um jeito, pensei em um jeito diferente de tentar enquadrar, não vai ficar perfeito. Dito isso, eu tentei o melhor possível transformar isso aí numa experiência que desse pra ver. Então, vocês vão ver aí mais pra frente que eu dei um jeitinho pra isso funcionar melhor. Eu acho que vai funcionar bem, na minha opinião, tá funcionando bem. E espero que vocês achem a mesma coisa. Como vai funcionar aqui? Também faltou isso. Eu pensei, eu tenho quase 1 hora de vídeo contando eu falando e vídeo das coisas, tudo. Eu gravei muita coisa e dá pra mostrar muito pra vocês. Aí eu decidi que vou separar isso aqui em 3 vídeos, né? Vai ser um pro primeiro dia, pré-WWDC, que foi o primeiro dia, foi no Infinity Loop. Eu vou ver se eu consigo botar aqui o calendário do evento. O primeiro dia no Infinity Loop foi um evento de recepção que eles fizeram lá pra todo mundo. O segundo dia foi no Apple Park, que aí foi o grande evento com a keynote e tal. E o terceiro dia foi no Developer Center, que foi tipo uma aula. Esse aí eu não tenho muito vídeo porque eles pediram para não gravar, mas eu ainda tenho uma coisa ou outra dá para falar sobre. Uma última coisa que eu queria dizer, eu queria dar um contexto um pouco do que é isso tudo, antes de começar, apesar de que eu vou falar um pouco sobre nos vídeos aí a seguir. A WWDC é uma conferência da Apple anual que eles fazem todo ano, eles fazem na sede deles lá em Cupertino. E é uma conferência focada em software. O iOS é o macOS e assim vai. E ela é focada para os desenvolvedores. É o Worldwide Developers Conference, que significa Conferência Mundial de Desenvolvedores. Então é uma conferência que eles focam no software e eles têm palestras e eles também lhe convidam para conhecer todo o espaço dele e é sensacional, é uma coisa muito legal. E a segunda coisa que eu queria falar sobre era sobre o SSC, que é o Swift Student Challenge, que foi o jeito que eu cheguei lá. Como funciona essa competição? É o seguinte, é uma competição voltada para estudante a produzir um aplicativo que funciona em 3 minutos e pode ser com qualquer tema que você quiser. E aí os 350 melhores do mundo são convidados para ir até lá, a sede da Apple, e passar esse fim de semana lá. Então essas foram as coisas que eu queria falar aqui, antes de começar. Eu espero muito que vocês gostem de coração, porque isso foi uma coisa que foi feita minha, sem pensar em trazer para o mundo, mas o feedback dos meus amigos foi tão bom que eu resolvi trazer e compartilhar com vocês. E eu espero muito que sirva de lição ou sirva de ensinamento para vocês. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo. Um cheiro. E aí, gente, apareci aqui um pouco. Eu tô aqui em São Paulo já e eu tenho algumas coisas que eu queria falar antes, até para dar um contexto da viagem inteira e tipo algumas coisas explicando como é que vai ser aqui. Eu tô indo sozinho e eu nunca viajei sozinho assim para fora do país. Mas eu nunca viajei tipo totalmente solo e também nunca viajei totalmente solo na minha vida, tipo, eu já viajei sozinho para São Paulo algumas vezes, mas eu sempre ia encontrar com alguém que eu conhecia e tal. E aqui não tem ninguém, tipo, eu não conheço ninguém e quando tiver esses anúncios eu vou pausar e depois eu volto. Aí. Então, como eu tô falando, eu nunca viajei assim, tipo, totalmente sozinho, tipo, sem conhecer ninguém, lá não conheço ninguém e tal. Tem 2 pessoas aqui no aeroporto que eu, depois de gravar esse vídeo, vou encontrar, que é a Dani e o Thomas. Mas aí eu vou ter que me desenrolar, tipo, a ideia é justamente que eu me jogue assim, porque eu não tenho outra opção, tipo, ou eu vou ficar completamente sozinho pelos próximos 10 dias, ou eu vou ser desenrolado e encontrar a galera e, tipo, me soltar. Eu normalmente não escolho se eu me solto ou não, esse é um BO que, tipo, minha timidez é muito relativa e, tipo, eu meio que não controlo, tá ligado? Mas eu tô com uma boa impressão, isso é uma boa coisa.
Mas mesmo assim, tipo, eu vou estar sempre postando aqui, ainda mais porque, como eu falei, não tem ninguém de casa, tô sem meus pais, sem ninguém que eu conheço. Então é isso, eu vou dar um pouco de contexto agora, espero que esses anúncios aí não me atrapalhem muito em outro vídeo. Explicar por cima o que é isso tudo que tá acontecendo. E é isso. Então, como é que eu vou falar? Vou falar até um pouco da palestra que eu vou dar segunda-feira. Até pra treinar um pouco. Mas eu tenho que ser rápido porque eu quero encontrar o Tomás e a Dani ali. E se eu demorar muito eu perco a hora e vou ter que ir logo pro embarque. Mas é o seguinte, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu tava muito perdido em relação sobre o que é que eu queria fazer na minha vida. Tipo, eu não sabia. Eu saí da escola e eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Eu já tinha entrado em ciência da computação na UFAL, mas era EAD por conta da pandemia e tal. E eu odiei o primeiro período EAD, tipo, fiz, velho, não é isso que eu quero pra minha vida, eu não gosto de programar, tipo, eu tentei e tal, e era numa linguagem ruim, a metodologia da UFAL não é boa e ainda mais EAD. Então foi um período muito difícil pra mim, tipo, eu lembro que teve um dia que eu tava na psicóloga e eu cheguei e falei assim, velho, eu não vou, tipo, eu vou sair, não quero mais fazer esse curso, tipo, programar não é pra mim. E eu, tipo, ia desistir, tipo, eu tinha certeza que não ia dar pra mim, que eu ia tentar outra coisa, eu não sabia o que, mas que programação não era pra mim. Eu sempre fui muito apaixonado por computador e computação e tecnologia e tal. Desde pivetinho, tem até uma foto aí no meu Instagram que mostra o pivetinho com o computador. E eu sempre fui assim, eu sempre fui apaixonado por computação. Acho que desde uns 5 anos a minha família, tipo, qualquer BO me chama pra resolver de computação e tal. E aí, mas eu tava certo que eu ia desistir. E aí teve um negócio na FAO que se chama... Meu irmão, esse negócio, ele tá chamando uma galera. E aí é muito ruim porque esse anúncio dura uns 15 minutos. Não, óbvio que eu tô exagerando, mas dura uns 5 minutos. Ele vai falar o nome de 30 pessoas aí e eu fico sem poder gravar. E aí eu perco tempo. Mas tudo bem, faz bem. Beleza, então eu tipo tava decidido que eu não ia mais fazer computação e tal. E aí teve um negócio na Fox que se chamava Hackathon, que teve esse bagulho que era o Hackathon, que era um caminhão que foi lá na FAO da IBM, que era só com coisa da Apple, era tipo com Mac, com iPhone e tal, e era pra programar aplicativo pra Apple. Até aí eu odiava programar, mas esse momento foi uma coisa que foi uma virada de chave assim na minha vida, porque tipo, a gente começou a desenvolver aplicativos e eu me apaixonei por aquilo, tipo, fiz caramba, velho, isso é uma coisa que eu amo fazer, tipo, eu lembro que eu ia todos os dias pra lá, vivendo um sonho, velho, e foi no mesmo mês da Copa do Mundo, foi tipo top meses da minha vida isso aí. E tipo, isso mudou minha perspectiva. E eu sempre fui uma pessoa de Samsung, quem me conhece sabe que eu sempre fui de Samsung. E era até hater da Apple, mas isso aí mudou um pouco a minha perspectiva. E eu pensei, tipo, caramba, velho, as coisas da Apple são diferentes, principalmente o MacBook. E aí eu lembro que eu tive que estudar pra passar nisso, isso era uma coisa que eu nunca tinha, tipo, estudado nada, não tinha conhecimento nenhum. E eu, tipo, botei as caras ali como eu nunca tinha botado e, tipo, passei e eu estudei muito lá, tipo, me dedicava muito e, tipo, foi um processo muito bom pra mim. E a partir dali eu me apaixonei por programação. E aí, no geral, tipo, programei em todos os tipos de linguagens e tal. Só que depois dali eu, tipo, meio que esqueci de programar pra coisa da Apple, pra iPhone, pra Mac e tal. Depois dali eu não tinha um MacBook, então eu dei uma esquecida. E aí passei um ano, tipo, eu comecei a estudar mesmo há tipo 1 ano e 6 meses. E eu estudei muito, muito mesmo, tipo, muito. Que nem um psicopata, tudo que tinha pra estudar eu engolia e queria mais e mais e mais. No começo desse ano eu descobri que a Apple tinha um desafio chamado Swift Student Challenge, que era um desafio pra quem ainda é estudante, pode ser de faculdade, escola e tal, que tinha que fazer um aplicativo e os 350 melhores seriam escolhidos. E tipo assim, foi uma surpresa pra mim, porque eu pensei, será que eu vou fazer? Eu não tinha uma ideia boa, eu não tinha nada, tipo, não tinha nada. Mas eu tinha vontade de participar daquilo ali. Eu não botava fé que eu ia ganhar, porque eu fazia, tipo, pô, 350 do mundo é muito longe. E eu, tipo, era com uma tecnologia que eu nunca tinha utilizado na minha vida, tipo, a gente aprendeu uma nesse tal desse hackathon, mas era outra, tipo, a desse negócio é outra coisa diferente. E aí eu pensei no Potoca, na ideia do Potoca, e eu só fiz. E foi, tipo, voltar pra Apple. E como eu falei, passei 1 ano e meio estudando, só que coisas totalmente diferentes. E aí eu tive que voltar pra esse negócio da Apple e tal, que foi o lugar onde eu me apaixonei por programação e tal. E foi muito importante pra mim. Mesmo quando eu comecei fazendo isso tudo, eu nunca pensei que, tipo, eu ia estar aqui hoje, tipo, é bizarro, tá ligado? Tipo, é bizarro pensar que eu tô indo pra São Francisco. E é isso, tipo, basicamente, eu queria ter explicado melhor, não tô muito inspirado hoje pra falar. E é isso, agora eu vou juntar minhas coisas e encontrar com eles, descobrir quem são e depois embarcar. E amanhã eu falo com vocês quando eu chegar em Chicago, ou então quando eu chegar em São Francisco, depende. Mas é isso, boa noite aí, abraço, até amanhã.
velho, deu vontade de fazer uma entrada diferente pra mudar um pouco. Aí eu fiz, vou meter uma cambalhota aqui, simplesmente. Dia 3 em São Francisco, hora de vazar. Hoje começa um dos dias mais importantes da minha vida, um dos, provavelmente, fim de semana. Não é fim de semana porque é domingo, segunda e terça. Mas são 3 dias que vão ser muito, muito importantes pra mim, mesmo, tipo... hoje a gente vai pra sede antiga da Apple, que é a Infinity Loop. E amanhã pro Apple Park, terça pro Developer Center. São Francisco foi uma cidade maravilhosa mesmo, tipo, pô, ganhou meu coração. E agora é hora de seguir. Vamos pegar o Caltrain ou então o BART pra ir pra Santa Clara, pro hotel. Agora de manhã eu fui na missa e entregar a Deus esses próximos dias, porque eu sei, eu peço muito a Ele que Ele esteja comigo, né? Porque são dias muito importantes mesmo. Tipo, se eu for bem, se eu fizer um network bom, se eu me apresentar bem, tipo, isso muda tudo, sabe? Tipo, muda tudo mesmo em relação à carreira. Eu acho que eu pedia muito a Ele uma chance de mostrar do que eu era capaz e Ele me deu a melhor de todas as chances que eu posso imaginar. Tipo, eu não podia sonhar com uma coisa dessa. E agora é a hora de mostrar isso pro mundo e de correr atrás. E eu peço muito a Ele que esteja comigo, que o Espírito Santo esteja comigo nesses próximos dias aí, porque eu sei que eu preciso dele, eu preciso que ele esteja comigo, como eu sei que ele está comigo até aqui na minha vida toda, mas como eu sei que ele vem me segurando perto durante essa viagem e durante essa oportunidade que ele me deu. E eu pude estar com ele hoje numa igreja muito bonita. Eu vou botar o vídeo aí. E foi sensacional. Agora, minhas coisas já estão praticamente todas arrumadas ali aqui. Minha mala, e eu botei uma bolsa aqui, não. Aqui, a minha mala, esse negócio azul aqui. Agora eu vou juntar minhas coisas, ver se eu passo pra pegar um milkshake ou alguma coisa assim, porque eu realmente tô com fome. São 2 horas de viagem até Santa Clara. E vou encontrar com a Dani, que é uma moça que tá aqui perto, pra gente descobrir como faz pra chegar lá. Eu espero botar no meio do caminho o jogo do gigante pra assistir, porque eu tô fechado com ele sempre, aqui ou em qualquer canto. E espero ser campeão da Copa do Nordeste hoje. Pô, é muita bênção por um fim de semana só, né? Não sei. Mas vamos ver. Pegando tudo na mão de Deus aí, e seguindo e correndo atrás. E sonhando mais alto do que nunca, porque se isso aqui tá realidade, se isso aqui deu certo, velho, o que é que tipo, caramba, velho. Nós seguimos aí, muito feliz e muito alegre, e vamos correr atrás, e é isso, um abraço aí pra todo mundo. Tamo junto. Pois é, meus amigos. Às vezes... Thank you! Pois é, meus amigos. Thank you. Às vezes sonhos se realizam na vida da pessoa. Aconteceu. Eles me deram uma sacola aqui. Se tiver um casaco aqui dentro, eu vou morrer aqui mesmo. Vou de arrasta pra cima. Vem uma bolsa com alguma coisa e uns pins. Não consigo abrir com a mão só, então vou ter que abrir sem ser no vídeo, depois eu mostro. Eu já conheci um monte de gente massa aqui, conversei com um monte de gente, já joguei potoca com a galera e agora tá na hora de mostrar o Apple Park. O Apple Park não, que aqui não é o Apple Park. Tipo, eles têm um lugar que é um redondo assim, que é muito, parece um ovinho. Esse eu vou amanhã, esse é o principal. A gente tá no Infinity Loop, que é a sede da Apple antiga, tipo, da época do Steve Jobs e tal. Até hoje tem muita gente que trabalha aqui. Mas, tipo, não é o principal mais, o principal é no Apple Park. Mas eu vou fazer um tour aqui da área de convivência, mostrar como é, pra depois voltar pra fazer mais network, porque eu estou meio cansado socialmente. Aí eu vou parar aqui 10 minutinhos pra gravar pra vocês e depois eu volto a socializar, porque tá muito massa. É isso. Aqui é a entrada da parte de convivência e aí isso aqui tudo são escritórios. Aqui na frente tem esse parque grandão e aqui em todo lugar eles têm esses negócios de convivência. Isso aqui é um joguinho que fica a gente dos dois lados e você tem que jogar essas sacolinhas de farinha nesses buracos. E aí aqui tem várias mesinhas com Jenga gigante. E tá muito lotado hoje porque tá a galera toda aqui. A gente tirou uma foto aqui no WWDC com todo mundo que ganhou o Swift Student Challenge Class of 24. Vai ficar muito pica essa foto, depois eu vou ter que lançar lá no Instagram. Aí eu vou por aqui primeiro, que é mais de boa. Aqui tem a Sign, tem uma fila para tirar foto na Sign, que eu não entrei. E aí aqui tem os banheiros, que depois eu vou ter que ir, porque eu tenho a impressão que até os banheiros aqui são banheiros da Apple. E aqui tem também uma área de convivência. Não tem muita coisa aqui não. Ali dentro, eu vou mostrar lá atrás,
É uma exposição dos aplicativos que ganharam o Apple Design Awards. Aí, aqui tem bebida não alcoólica e tem bebida alcoólica. Aqui é bebida alcoólica, na real. Mas aí eu queria mostrar umas comidas aqui. Aqui tem tipo, uns pãezinhos, umas coisas assim. E aqui tem umas asinhas de frango. Eu não comi nada ainda porque eu ainda tô meio entalado do almoço. Eu comi um hamburgão gigante lá em Santa Clara. E aqui é a Apple Design Awards Showcase, que mostra os aplicativos que ganharam os prêmios de design, chegando e tal. E tá bem lotado. E os desenvolvedores deles ficam aqui, puxam um stand desse e ficam aqui, tipo, apresentando o aplicativo e tal pra galera. Aqui você pode tirar foto com as awards também, de cada um. E aqui tem os stands específicos dos aplicativos. Dia 1 foi. Valeu, Infinito Loop, você foi do cacete, velho. Eu não esperava metade do que foi aqui hoje, velho. Que é isso? Foi loucura demais, velho. Depois eu conto mais. Agora eu vou com os manos aqui que eu conheci pra um pós que vai ser no Fliperama. E pra você ter 21 anos, eu não tenho 21 anos. E vai ser tipo, sei lá, não sei, velho. Eu só tô indo, velho. E aí se me barrarem lá, eu peço o Uber e volto pro hotel. Mas, tipo, é isso. Toma de primeira! Já vem! Seems like it shouldn't be so hard. Wish I could replace you. Maybe we could leave it all behind. Oh, I wouldn't mind. State line is 100 miles away. I never felt so distant before. É vida. Bicho. Ah, que dia foi esse de hoje, velho? Na moral, que dia foi esse, velho? Bicho, quando eu pensava que não tinha como ficar melhor do que São Francisco, que tava turistando e tava muito pica, veio hoje e tipo assim... Caramba, velho, tipo... Velho, vou falar pra tu, tá ligado aqueles dias? Velho, eu acho que eu sonhei a minha vida toda ter um dia como hoje, tá ligado? Um dia que fosse totalmente a coisa, tipo, mais espontânea da vida da pessoa. Tipo assim, conhecendo gente nova de todos os lugares do mundo e tal. E, tipo, fazendo coisas novas e... Um dia espontâneo. Hoje foi o dia mais espontâneo, tipo, da minha vida. Tipo, top 1. E eu digo, tipo assim, isso vem, tipo, eu me diverti pra cacete. E isso vem com um crescimento profissional bizarro. Eu conheci, tipo... Eu conheci outro patamar, tipo assim, de tipo, o cara que estuda em Harvard, tipo assim, menino de 14 anos que passou na mesma coisa que eu, e tipo, um monte de brasileiro, gente boa, velho, bizarro. Na moral, eu não tô acreditando que eu vivi esse dia. Velho, sério mesmo, a vontade que eu tô aqui é de sair pulando nesse quarto, de empolgação, porque, velho, na moral, tipo, eu vou contar aqui a história de hoje, assim, contar mais como foi e tal, mas, tipo assim, velho, eu tava agora com a galera e, tipo... Eu não sei, velho, eu tô até sem saber, velho, falar, na moral, papo reto. Foi bizarro, velho, foi bizarro, tipo, véio, foi top dia da minha vida, assim, tipo, um dos melhores dias da minha vida, um dia memorável, assim, pra você dizer, caramba, velho, eu vivi hoje uns 25 rolês aleatórios aí, e, velho, conheci um monte de gente e eu tô sem palavras, velho, papo reto, sem palavras, top experiência da minha vida, WWDC, e olha que é o primeiro dia, tipo, ainda tem amanhã o dia todo, e amanhã é o grande dia, tá ligado? E, velho, eu tava com a galera e eles ficavam tipo, meu irmão, como é que você tem tanta energia? Como é que você tá tão elétrico? E eu falo, velho, eu tô muito eufórico, velho, tô muito feliz de estar aqui e de estar conhecendo essa galera e, tipo, bizarro, velho. Tipo, tá ligado? O que é você se ver assim, uma hora, jantando num In-N-Out topado com uma galera, gente boa brasileira que você acabou de conhecer. E dá calma. Prova. Eu literalmente chorei com essa pimenta, é a mais apimentada do mundo. Se você fingir naturalidade, eu vou sair de maluco, velho, na moral. Hoje tá tendo até meu dedo da carinha. Coitada dela. Oxe, tá maluco, velho. Não é gostoso, não. Ah, não, é ruim pra cacete, olha muito, velho. Ela é muito bom. Que você nunca tinha ouvido falar na vida. E um japonês aleatório, velho. Tipo, tá ligado que eu vou olhar aqui e a minha casa tá toda suja de... Não sei se ainda tá, mas tava toda suja de farinha, bicho, porque daquele negócio de jogar, a gente ficou fazendo guerra e melou a minha calça toda de farinha, bicho. Tipo,
Parece que eu tenho, tipo, 1 bilhão de histórias hoje pra contar. E são aquelas histórias que, tipo, a vida é isso, entendeu? Viver é isso. Eu me senti hoje vivendo, tipo, de um jeito que fazia muito tempo que eu não me sentia tão vivo como eu me senti hoje. E eu vou ter que dizer que essa experiência é bizarra, velho. Tipo, eu acho que eu tô viajando bastante há um tempo, graças a Deus eu tô tendo essas oportunidades. E algumas coisas, assim, elas meio que expandem a sua cabeça. E eu acho que hoje talvez tenha sido o dia que isso mais aconteceu na minha vida, tipo... Outro papo, velho, outro papo, totalmente, em todos os âmbitos, tipo, todos os âmbitos. Fazer unboxing aqui dos brindes do WWDC dia 1, espero que tenham mais brindes amanhã, seria muito legal se tivesse, mas eu acho que não. Eles deram essa bolsa primeiro, um nomezinho e tal, e aí eles deram uma toalha que é pra incentivar a gente a fazer piquenique, porque lá tem muita área verde e tal, e eu não sei se serve como bandeira também, ou se é tipo uma canga. O que falaram é que é tipo uma canga. E aí tem o nome do evento aqui bem grandão e tal. Eu acho legal pra guardar de beleza. Aí eles deram uma garrafa, também muito legal. Tem até a data aqui. Deram uns pins. Que... eu só tenho 1 minuto, velho. Rápido. 2024. Rápido. Isso aqui foram os adesivos que eu peguei com o maluco do Flight que postou no Twitter. E eles deram mais pins aqui, uns pinzinhos muito legais. Tem o Vision Pro aqui e umas brincadeiras mais legais que eu achei sensacional. E é isso. Tem um bagulho do crachá também. Que o crachá é esse aqui, né? E aí a gente ficou um tempão tentando descobrir o que cada cor significa. O meu é vermelho, significa que eu ganhei o SSC. E aí tem o preto, que é pra quem é desenvolvedor iOS, tipo, trabalha. Tem o cinza, que é pra quem trabalha na Apple. E tem o laranja, que é pra... quem fez o Entrepreneur, que essa palavra é meio difícil de pronunciar. Mas aí são essas 3. E aí... eita peste, eu botei aonde? E aí, um cara brasileiro que trabalha na Apple me deu esse outro pin aqui. Cadê? Será que eu consigo pegar? Que eu passei o dia usando. Esse aqui. Que é a bandeirinha do Brasil. Aí, eu tava colocando aqui, né? Pra representar. Tem uma foto de todos os brasileiros. Vou até postar aí depois, porque é muito bizarro estar fazendo parte dessa galera. Aqui, eu tava usando assim, Brasilzinho. Aí esse é o outro pin, e aqui tem todos os outros pins. Muito legal. É isso, amigos. Foi esse meu dia hoje, um dos melhores dias da minha vida, papo reto. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade. Vou tomar um banho e vou dormir, porque amanhã eu tenho que estar lá às 7h45, então eu tenho que acordar às 6h30. Amanhã promete ser um dos dias mais importantes da minha vida, tipo, papo reto. Dificilmente não vai ser. E eu tô entregando tudo na mão de Deus, como foi até aqui, como Ele tem cuidado de cada detalhe. Então é isso, amigos. Muito obrigado por me ouvir hoje. Um abraço, até amanhã. Beijo, tamo junto. Entregando tudo na mão de Deus, como foi até aqui, como Ele tem cuidado de cada detalhe. Então é isso, amigos. Muito obrigado por me ouvir hoje. Um abraço, até amanhã. Beijo, tamo junto. Dia 1 foi isso aí mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro dia. Eu tentei deixar o vídeo mais divertido possível. Como eu falei, foi um vídeo que não foi gravado para o mundo, foi um vídeo que foi gravado para os meus amigos, então eu espero que vocês tenham conseguido sentir um pouco dessa experiência como se fosse um amigo meu. É um prazer para mim estar compartilhando uma experiência que foi tão importante para mim, com o mundo, né? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem acompanhar as próximas semanas e as próximas coisas que aconteceram nesses dias, vocês me sigam em qualquer rede social que tem, Instagram, Twitter, LinkedIn, ou até aqui no YouTube mesmo, para que quando eu posto o próximo vídeo você fique sabendo aí, em qualquer dessas redes sociais eu vou postar. Eu queria pedir de coração também, para quem assistiu até aqui, que você me dê um feedback em qualquer uma dessas redes sociais, se quiser me mandar mensagem no direct, em qualquer canto, saber o que é que eu estou acertando, o que é que eu estou errando. Eu não tenho experiência nenhuma com edição de vídeo, nem com gravação de vídeo, não é a minha área, eu sou um programador, mas eu estou fazendo o meu melhor possível e impossível para deixar esses vídeos o mais legal possível, porque foi uma experiência tão boa pra mim que eu acho que tem que ser registrado do melhor jeito possível. Então, se vocês puderem me dar um feedback, eu agradeceria de coração. Mas o dia 1 foi isso, valeu muito aí quem assistiu e eu vejo vocês nas próximas semanas. Tamo junto.